Obrigado, senhor presidente. Eu me vejo na obrigação de trazer a público aqui um fato que me chega agora ao conhecimento e mais um, enfim, episódio da série Morro e Não Vejo Tudo. É uma declaração de um magistrado do Rio de Janeiro, desembargador Ciro Darlan, veiculada agora em meios de comunicação, se refere à prisão e soltura de manifestantes no Rio de Janeiro por ocasião da Copa, enfim, se existiriam ali fatos a reclamar a intervenção do Ministério Público e da magistratura para efeito da aplicação da lei penal. E uma das perguntas que é feita, né, uma das respostas apresentadas por Sua Excelência é o seguinte: o não sei quem lá, a pessoa encarregada da coisa, formula uma pergunta sobre o instrumental hoje vigente à disposição do Ministério Público e da Polícia para investigações de fatos desses jaez. E a resposta veio assim lançada, segundo o consta aqui. Então, se é verdade o que foi divulgado, eu estou divulgando, né, o que já está divulgado. A privacidade é um direito fundamental, mas entre um direito à privacidade e à segurança está prevalecendo a segurança. Os instrumentos de segurança estão invasivos, até mais que na época da ditadura, por uma questão de desenvolvimento das comunicações. Na época dos militares, não tínhamos a tecnologia de hoje. Essa nova lei contraria os direitos do cidadão. Tem aí opinião, né, de crítica ou de interpretação sobre um fato. Aí agora vem o inusitado. O Ministério Público é uma inutilidade. Ele é muito mais eficiente quando lhe interessa. Mas há situações em que o MP se omite. Hoje estamos com prisões superlotadas porque o MP é eficiente na repressão do povo pobre, do povo negro. 70% do sistema penitenciário do Rio de Janeiro está vinculado a crimes de drogas, o que efetivamente não tem nenhuma periculosidade, diz Sua Excelência. Vender droga ilícita é absolutamente igual ao camarada que vende cachaça. São drogas, mas a nossa sociedade resolveu criminalizar a venda de determinadas drogas e, coincidentemente, quem vende é a população mais pobre. Isso coincide com o interesse de exclusão social da população. Nesse particular, eu entendo, né, de tecer algumas considerações na qualidade de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e de representante do Ministério Público brasileiro. Eu acredito que inútil e inutilidade são declarações desses jaez, né? O Ministério Público é uma instituição séria, que tem se dedicado a uma atuação eficaz, objetiva e de resultados reconhecidos. Também repilo a insinuação de que o MP age seletivamente, escolhendo aqueles que pretende processar. Se as prisões estão superlotadas, isto não é um problema direto do Ministério Público. Isso é um problema de políticas públicas que não são enfrentadas com seriedade pelo Estado e não são formuladas e nem aplicadas pelo Estado. Se a população carcerária de 70% do Estado do Rio de Janeiro se refere a drogas e é composta por pobres e por negros, essa população carcerária é composta de condenados pela Justiça. Ministério Público não coloca ninguém em sistema penitenciário. Ministério Público postula e o juiz faz o seu juízo de valor e coloca atrás das grades ou não aqueles que ele entende de acordo com a lei que devam para ali ser recolhidos. Eu acho que esse tipo de declaração não contribui em nada para um tratamento profissional,
harmonioso, objetivo, responsável das instituições. E digo isso porque tenho a convicção absoluta, esse é o meu testemunho, e é o testemunho de convivência com os senhores conselheiros, de um órgão colegiado de controle externo, que não é composto somente por membros do Ministério Público, que isto aqui não é um órgão corporativo, nós não somos um sindicato de categoria, e por isso eu me sinto à vontade de repelir esse tipo de agressão gratuita a uma instituição séria e que, por pesquisa realizada recentemente, é colocada em terceiro lugar de credibilidade pela sociedade brasileira, acima até da magistratura. Consigno também que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já formulou resposta pronta e igualmente concreta às informações, às declarações formuladas por esse magistrado. Os senhores vão me desculpar, mas eu não poderia silenciar, como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, ao tomar conhecimento agora na sessão desse tipo de declaração e deixar que a nossa instituição seja colocada em xeque por uma declaração data vênia, sem fundamento e irresponsável de um magistrado. Senhor presidente, eu gostaria que me fosse concedida a palavra. Senhor presidente, talvez o silêncio desse plenário traduza a perplexidade com que essa notícia ataca cada um de nós. E aqui, enquanto ouvia as bem colocadas palavras de Vossa Excelência, conversava e pedia autorização ao conselheiro Esdras Dantas para aqui não falar como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, mas para falarmos agora como representantes, como membros e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Se o advogado é essencial para a administração da justiça, como a Constituição já o diz, igualmente o é todos os seus atores. E o Ministério Público tem demonstrado ao longo dos anos que é um ator de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário, para a prestação da justiça, sobretudo e principalmente na área penal. Vossa Excelência foi magistral ao dizer que o Ministério Público não condena. E isso salta mais aos olhos quando parte de um juiz. Será que ele não sabe as suas atividades? Ou será que não sabemos nós que a Constituição foi mudada e nós ainda desta mudança ainda não fomos avisados? E por saber e conhecer bem a forma com que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, se pauta na relação com os entes públicos e, sobretudo, com a magistratura e com o Ministério Público, esse fato certamente também vai ser abordado pelo Conselho Federal, mas adianto já aqui a nossa repulsa com estas colocações. E gostaríamos aqui, eu e o conselheiro Esdras Dantas, como advogados, de externar o mais profundo respeito e administração para com o Ministério Público Brasileiro. Certo, senhor presidente? E diante disso, senhor presidente, eu gostaria que, como foi lido em sessão, trazido em sessão, a repulsa de Vossa Excelência foi feita em sessão, como em sessão está sendo feita a repulsa que faço agora, gostaria que Vossa Excelência remetesse cópia da ata e desse termo para o Corregedor Nacional de Justiça, para que ele possa, entendendo, tomar as providências que couberem. Peço desculpas por ter me exaltado, mas... Presidente, eu também queria grave. manifestar, acho que é grave, Vossa Excelência, em nome do Ministério Público Brasileiro e, sobretudo, do Conselho Nacional do Ministério Público, me parece que o assentimento de todos manifestou a altura da provocação, ao meu ver. E, de outro lado, me parece que esse magistrado está tentando esconder-se
da sua decisão, sem querer assumir, buscando atingir o autor da ação penal, o Ministério Público. É uma forma grotesca da falta de argumentos atingir as instituições, de maneira que Vossa Excelência mais uma vez demonstra a sua personalidade, liderança e defesa da instituição. Pauta. Logo no início. Senhor presidente, quanto à remessa que solicitei, Vossa Excelência. Submeta a questão ao colegiado. Aprovado. Coloco em votação. De acordo. Conselheiro Fábio Jorge, conselheiro, todos de acordo? De acordo. Será, então, encaminhado, eu proporia até mais, será encaminhado ao corregedor e será encaminhado ao próprio magistrado. Sim, a ambos. Agora, para o Acho que é Corregedor transparente. Nacional de Justiça, para tomar as medidas que Entender entender pertinentes. competentes. E o próprio magistrado, Para que Presidente, dela tenha dentro ciência. da linha de transparência que o Ministério Público Brasileiro se pauta, é para que ele conheça, né, o contraponto da sua opinião. Presidente, eu acompanho, se for esse o entendimento de Vossa Excelência, que é a manifestação de Vossa Excelência, mas eu estava me perguntando quem é Ciro Darlan. Mas, enfim, de toda forma, eu acredito que ele não está, pela manifestação, à altura de sequer receber uma correspondência desse Conselho Nacional. Será encaminhado só ao Corregedor Nacional.